outros pregadores que me antecederam, que o Senhor possa me tomar, para que o povo seja abençoado, Senhor. Não para que o pregador se projete, não para a sua vaidade pessoal, para galanteio, mas quanto mais o pregador se esconder em Cristo, mais ele é bem sucedido, mais ele é usado, por amor deste povo, Senhor, que se esforça, que se sacrifica, que passa horas aí de pé, suportando o calor. Eu creio que o Senhor dará a recompensa para os teus filhos, através da tua palavra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é substanciosa. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, conceda-nos um bom tempo aqui. O Senhor já está nos concedendo, mas agora o culto caminha para o seu desfecho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor continue vos abençoando. Nós vamos ler as Escrituras agora, como já foi anunciado, em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqueles que podem se assentar, se assentem. Nós vamos, neste anoitecer, falar um pouco acerca de catolicismo, espiritismo e protestantismo. O espírito mais combatido pelo profeta desta era, sem dúvida, é o espírito religioso. É o pior espírito que existe. Vocês sabem que este espírito, ele chegou a matar em nome de Deus. O pior ódio é aquele que é provocado pelo espírito religioso. Foi exatamente possuído por este espírito que Caim assassinou Abel, já que o seu culto fora rejeitado por Deus. Jesus disse em São João, capítulo 16, no versículo 2: mas a hora vem em que sereis expulsos das sinagogas, e qualquer que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço para Deus. É claro que Jesus estava se referindo ao espírito religioso, porque para matar, pensando que está fazendo um serviço para Deus, foi exatamente o tribunal chamado Santa Inquisição, levantado pelo catolicismo romano, para fulminar com os genuínos cristãos. Foi o seu funesto trabalho revelado no segundo selo de Apocalipse, capítulo 6, montado naquele cavalo vermelho que caracteriza derramamento de sangue. Em Apocalipse 17, ela aparece simbolizada por uma mulher, a falsa igreja,
embriagada com o sangue dos santos. Agora, a palavra religião quer dizer cobertura. Assim que Adão e Eva perceberam que estavam nus no jardim do Éden, eles já procuraram fazer uma cobertura, uma religião para eles. Isto está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os seus olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fizeram para si cobertura, religião. Mas Deus não aceitou aquela cobertura, não. A prova está no versículo 21 do mesmo livro, mesmo capítulo, Gênesis 3. Então o Senhor Deus fez para eles túnicas de peles e os vestiu. Mas eles já não estavam vestidos? E eles já não estavam cobertos com aventais de folhas de figueira? Evidentemente, para Deus fazer para eles túnicas de peles, o animal teve que morrer. O cordeiro teve que morrer. O sangue teve que ser derramado. Com isto, Deus mostrava que o homem só pode cobrir a sua nudez espiritual através do derramamento de sangue. O genuíno derramamento de sangue que foi pressagiado pelo culto cerimonial do Velho Testamento foi dado temporariamente aquele culto, até que chegasse o genuíno Cordeiro de Deus, apontado pelo dedo indicador de João Batista, o profeta, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, considerando ainda a palavra religião, que quer dizer cobertura, em Isaías capítulo 30 está escrito assim: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Aí está Deus condenando a cobertura manufaturada pelo homem, a religião manufaturada pelo homem. Como é do conhecimento de todos, o surgimento do catolicismo romano aconteceu no 4º século da era cristã, com a conversão nominal do então Constantino, imperador de Roma, que se aderiu de uma maneira conveniente ao cristianismo. A palavra católica foi atribuída à igreja no concílio de Constantinopla, no ano 381 da era cristã. E esta palavra significa universal.
Se a palavra católica significa universal, a genuína Igreja de Deus, ela é católica no sentido da palavra, porque ela é universal. E ela é apostólica também. Ela só não é romana, já que ela não tem nada com Roma, e sim com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais do que nós pode se considerar como apostólico. Nós somos a genuína Igreja Apostólica, porque estamos na doutrina dos apóstolos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É nesta doutrina que nós perseveramos. Começando pelo batismo. Como você pode dizer que está na doutrina apostólica, se você não tem o batismo apostólico? Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebas o dom do Espírito Santo. Atos 8, versículo 16. Porque nenhum deles ainda tinha descido, se referindo ao Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10, do 47 em diante. Pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Havendo estes recebido como nós o Espírito Santo desde o princípio, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 19. E sucedeu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes Paulo: em que sois batizados então? E eles responderam: no batismo de João. E Paulo lhes disse: João certamente batizou com água, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. A razão pela qual São Paulo rebatizou aqueles 12 discípulos que tinham sido batizados no batismo de João é esta: João, ao batizar, não usava o nome, já que o cordeiro ainda não tinha sido sacrificado. Ele simplesmente dizia: eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Mateus 3, versículo 11. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele associou o seu nome ao ato batismal, razão pela qual o batismo de João tornou-se obsoleto. São Lucas, capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Agora, o catolicismo romano tem um colar cheio de pedras, doutrinas heréticas. Nós falaremos, ainda que superficialmente, por exemplo,
O catolicismo romano quebrou o primeiro mandamento do Decálogo. Decálogo quer dizer 10, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, está escrito no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O catolicismo acrescentou mais 2. Aí, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isaías está escrito no capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e entendais que antes de mim Deus nenhum houve, e depois de mim não haverá. A Bíblia não fala em Deus trino, a Bíblia fala em Deus único. São Judas, versículo 25. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu apenas sou Deus, e mais nenhum Deus comigo. Portanto, a afirmação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela é politeísta. É o politeísmo que sorrateiramente infiltrou-se na cristandade. Politeísmo é crer na existência de mais de um Deus. Isto é conceito satânico. Nós herdamos dos judeus a verdadeira religião. Jesus disse em São João capítulo 4, versículo 22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Dos judeus nós herdamos a crença monoteísta, o que significa em um só Deus. Na verdade, judaísmo é a mãe do cristianismo. A igreja ortodoxa, a igreja judaica, é a mãe da igreja cristã, diz o profeta desta era. Agora, a mãe das denominações, vocês já sabem quem é. Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o letreiro: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas, continuando aqui, o segundo mandamento de Êxodo 20 é: não farás para ti imagens de escultura, estátuas. Nós sabemos que Deus condena a adoração por representação. O catolicismo diz: nós não adoramos a estátua propriamente, nós adoramos o que ela representa, mas a verdadeira adoração é em espírito. São João 4, 23. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só Deus deve ser adorado. Esta foi a réplica de Jesus a Satanás, quando mesmo em São Mateus capítulo 4, petulantemente fez uma tentativa de ser adorado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus o rechaçou com a seguinte afirmação: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós adoramos só a Deus, e Ele para nós é tudo. O catolicismo romano, achando que só Deus não é suficiente, fez uma seguinte interpretação: Deus teria repartido a tarefa com os seus santos. Ó Santo Antônio, você vai ser encarregado de atender o anseio das moças que vão ficando velhas
e se preocupam que vão ficar titias. Você, São Cristóvão, o teu trabalho vai ser proteger os motoristas. Você, Santa Luzia, vai se encarregar de proteger as vistas das pessoas. E assim por diante. Agora, o nosso Deus, Ele sozinho dá conta de tudo. Ele é especialista em tudo. O profeta desta era nos conta daquele moço que ali na guerra tombou ferido. E quando ele estava sangrando, o seu chefe chegou e lhe disse: não rezaste nenhuma Ave Maria? Ele respondeu: não. Por quê? Porque eu não quero falar com a secretária, eu quero falar com o chefe. Aleluia! Eu quero falar com o chefe. Quem é o nosso chefe? É o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Especialista na arte de sofismar, isto é, de enganar. Catolicismo inventou a doutrina do purgatório, um lugar intermediário entre o céu e o inferno, para onde vão as pessoas e ali ficam temporariamente, dependendo de sufrágio, de missa de sétimo dia, e ali, após a purificação nas chamas daquele fogo, acaba entrando no céu. Só há purificação em uma fonte, e esta fonte saiu das veias do Emanuel, Deus conosco. A purificação está no sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus teria que ter dito para o ladrão da direita: estarás no purgatório. No entanto, ele disse: estarás comigo no paraíso. Portanto, o purgatório só existe na cabeça dos incautos, dos ludibriados pelo espírito religioso, pelo espírito católico. É um subterfúgio, é um meio através do qual Satanás tenta provar uma segunda oportunidade após a morte. Agora, vejam bem, especialista na arte de sofismar, o catolicismo romano substituiu a ceia do Evangelho pela missa, tirou o vinho, dando apenas para os seus fiéis uma bolacha redonda, herança do paganismo, já que um dos deuses do paganismo era o sol, formato redondo, um bronze redondo, onde o sol refletia ali, e eles adoravam o Deus Sol refletido naquele bronze. No lugar do bronze redondo vem a bolacha redonda chamada hóstia, acompanhada da doutrina herética da transubstanciação, que ali está Jesus Cristo literalmente convertido, que após a bênção do padreco, ali está Jesus Cristo literalmente, quando na verdade nem o pão genuíno da ceia, nem o vinho é o corpo e o sangue literalmente, simbolizam. E a igreja preserva esta prática através dos séculos, como um meio de se perpetuar a lembrança da morte do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Especialista na arte de sofismar, catolicismo romano diz que Pedro foi o chefe universal da igreja, sendo o primeiro papa. Se Pedro gozasse de uma superioridade, se ele fosse uma cabeça hierárquica, ele não seria enviado pelos demais apóstolos. Pelo contrário, ele os enviaria, como está escrito em Atos capítulo 8, a partir do versículo 14. Ora, os apóstolos que estavam em Jerusalém
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Vocês acham que se Pedro fosse o superior, ele seria enviado? É um contrassenso. Na verdade, se Pedro foi o primeiro papa, ele foi um papa sem coroa. Ele foi um papa sem trono. Ele foi um papa com sogra. Ele foi um papa que não tinha prata e não tinha ouro. Mas quando ele usava o nome de Jesus Cristo, vivificado pelo Espírito Santo, o aleijado podia andar. Quando ele encontrou com Enéas, ele apenas lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E o mesmo foi curado instantaneamente pelo poder de Deus. Agora, igreja, o profeta desta era faz uma afirmação acerca do espiritismo. Ele diz que o espiritismo sabe mais acerca do mundo espiritual do que certas igrejas tradicionais. É uma afirmação do profeta de Deus. Ele diz: o espiritismo sabe mais do mundo espiritual do que certas igrejas. Porque na verdade há igrejas que não acreditam nem na imortalidade da alma. Eles não acreditam. Segundo eles, morreu, acabou. Só volta na ressurreição. Mas a doutrina do sono da alma foi desmascarada na abertura do 5º selo. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus. A matéria foi morta, mas a alma estava lá. Agora o profeta faz uma afirmação que quando Jesus morreu, o seu corpo foi para a sepultura, o seu espírito foi para Deus e a sua alma foi para o inferno pregar aos espíritos em prisão. Como se explica isto? Parece um assunto um tanto complexo. A matéria foi para a sepultura, o espírito foi para Deus, a alma foi para o inferno, pregar aos espíritos em prisão. A matéria, o corpo é o invólucro, é a cobertura, é a casca. Agora o espírito seria a retenção da vida. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a retenção da vida, estava nas mãos do Espírito Deus. A alma é a entidade espiritual, incorpórea, que sobrevive separadamente do corpo. E se Jesus incomodou o diabo aqui em carne, incomodou o diabo também no estado espiritual, pois ele foi lá no inferno e tomou as chaves da morte e do inferno que estão em suas mãos. Por isso a morte está conquistada, o inferno está conquistado, o câncer está conquistado, diabetes está conquistado, reumatismo está conquistado, a AIDS está conquistada, os demônios estão conquistados, a morte está conquistada. Jesus, Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Agora a Bíblia, claro, condena o espiritismo. O espiritismo não é de Deus, é uma personificação do real. É uma personificação do real. Em Isaías capítulo 8, versículo 19, está escrito: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então a Bíblia condena fazer contato com quem já morreu. Ora, se a Bíblia condena isso,
é porque existe. É porque existe a vida depois da morte. Se a Bíblia condena consultar os mortos, é porque os mortos continuam vivendo do outro lado. Já que a morte só nos troca de lugar. Samuel continuava vivendo, mesmo depois da sua morte. Uma vez alguém me disse, morreu, acabou. Eu lhe disse, você está enganado. Exatamente aonde uma acaba, a outra começa. Aonde uma termina, a outra começa. Aleluias! A matéria acaba aqui. A matéria tomba, imediatamente o espírito já entra em uma outra veste, põe uma roupa nova, um corpo novo. Como o irmão Brana viu a sua Sharon do outro lado, que lhe dizia, olá papai, e ele lhe disse, perdoe-me senhorita, eu não posso ser teu pai quando nós temos quase a mesma idade. Ela sorriu e disse, o senhor não pode entender, porque aqui é coisa celestial. Na terra, e eu era tua pequena Sharon, em uma cama, em um leito hospitalar, com mosquitos na cara, morrendo de meningite, mas aqui estou eu, neste corpo jovem, neste corpo celeste, do outro lado de lá. Aleluia, glória a Deus. A prática do espiritismo, vejam bem, existe aquele espiritismo mais sutil, mais brando, da linha Allan Kardec. Esse é bem sutil mesmo. Eles falam nos evangelhos, citam passagens que o Senhor Jesus Cristo falou e dão conselhos. Mas vejam bem, eles dizem, nós não temos rituais, aqui nós não temos vela, aqui nós não temos garrafa de cachaça, aqui nós não temos galinha preta. Eles chamam aquela mesa de mesa branca. Que mesa branca? Coisa nenhuma. Apóstolos nunca falaram em mesa branca. Bíblia nunca falou em mesa branca. A Bíblia fala em uma mesa no Salmo 23, sim. E esta mesa está aqui diante de nós, nesta noite. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo dourado é o Espírito Santo, o teu cálice é o teu coração, que transborda pela presença de Deus nesta noite. Uma mulher espírita me disse um dia, desta linha Allan Kardec, ela diz assim, ó, quando chega uma pessoa aqui atormentada, nós não expulsamos aquele espírito, nós não dizemos que aquilo é demônio. Na verdade não existe demônio, é um espírito, é uma entidade que ainda não evoluiu, é um irmão. Então nós temos que falar com ele afavelmente, ô irmão, para de perturbar esse outro irmão. Eu disse para ela, eu chamar o diabo de irmão? Fundador da LBV, Alcírio Zarur, disse um dia pelo rádio assim, gente, até o Satanás é nosso irmão. Eu pensei bem, irmão teu eu creio que ele não é não, mas pai eu não duvido nem um pouco. Pai eu não duvido nem um pouco, porque Jesus disse em São João 8,44, vós sois filhos do diabo. E nós não fazemos acordo com o diabo, não. Pedido para o diabo. Nós ordenamos ao diabo. E ele tem que sair. No nome de Jesus Cristo. No nome do Filho do Deus vivo. Aleluias. O senhor Chico Xavier, um conceituado médium do Brasil, diz que ele é iluminado pelo espírito do Emanuel.
o que é uma mentira. Porque quem é o Emanuel? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Mateus 1:23, seu nome será Emanuel, quer dizer o quê? Deus conosco. Então Emanuel é Jesus Cristo. Então quem tem o espírito do Emanuel, quem é? É a noiva. Você tem o espírito do Emanuel. Você é iluminado por aquele espírito. O Espiritismo diz, quando você morre, o teu espírito fica reservado para uma outra pessoa que vai nascer. E ela nasce, ela recebe o teu espírito. Então, se você pecou, se você errou, o teu espírito vem naquela outra matéria, e aquela matéria vai sofrer como meio de purificar o espírito. Que baboseira! Será que Deus é tão pobre assim de espíritos que precisa fazer economia? Precisa fazer economia? Ó, o espírito desse eu vou guardar para aquele outro. Não, Deus não é pobre de espíritos não, gente. Em Hebreus 12 diz que Ele é o Pai dos espíritos. E quando nós nascemos, Deus sopra em nossas narinas. E quando você chorou, ali foi o Espírito que entrou em você. Teus pulmões se encheram de ar. E outra, sofrimento não purifica ninguém dos pecados. Isso é uma falcatrua do diabo. Dizer que o Espiritismo diz assim, ó, se você está sofrendo muito, é porque na outra vida você está pagando pecados de outra vida. Que coisa mais errônea. Jesus já pagou nossos pecados. Jesus já pagou. Eu não preciso sofrer para ser salvo. Ele já sofreu. Ele sangrou. Ele teve uma coroa de espinho na cabeça que rasgou sua fronte. Ele teve suas mãos traspassadas, seus pés pregados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Eu sei que o diabo não gosta de ser desmascarado. Ele não gosta de uma mensagem que mexe com ele. Mas nós queremos que ele não goste mesmo. Nós queremos que ele não goste mesmo. A palavra de Deus tem que ser pregada como ela é. Satanás tem que ser atacado. Agora existe o espiritismo desvendado daquela maneira mais hedionda, imunda, chocante, rituais macabros, até sacrifício de vidas humanas, magia negra, garrafa de cachaça encruzilhada, galinha preta, vela acesa para desgraçar a vida de uma pessoa. Alguém me pergunta, existe a feitiçaria? Claro, existe. A Bíblia fala em feiticeiros porque existe a feitiçaria. E se um despacho for feito para uma pessoa que não estiver preparada, aquilo pode lhe amarrar. Mas eu digo uma coisa, Salmo 91, nenhum mal te sucederá. O diabo não lhe toca. Não há o que temer. Você está debaixo do sangue. O sangue de Jesus. Glória a Deus. Você está debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo.